Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar para falarmos a nossa breve reflexão nesta manhã. Senhor meu Deus, estamos na Tua presença, pedindo perdão dos nossos pecados, que o Teu Espírito venha nos direcionar nesta manhã, em nome de Jesus. Antes aqui de falarmos de um assunto importantíssimo, devemos seguir firmes e confiantes. Quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco, os obreiros, os visitantes, num grande culto desta noite que tivemos ali, perto da Fazenda do Centro, na casa do nosso irmão Zé, na casa da nossa irmã Valéria. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos que estiveram conosco ali nesta noite. Meus queridos, nesta manhã Deus tem uma palavra para a sua vida. Devemos seguir firmes e confiantes no Senhor. Vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 33, narra a seguinte história. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Esta passagem foi logo depois que Jesus Cristo multiplica os pães e os peixes. Também, neste mesmo capítulo, está registrado a morte de João Batista, decapitado por Herodes. Devemos seguir firmes e confiantes no Senhor. Meus amados irmãos, venha, disse Jesus. Então Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estende a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você, Pedro, duvidou? Queridos, esta passagem aqui entre Jesus e os seus discípulos nos revela e me revela o sobrenatural de Deus. Preste bem atenção aqui. Imagine um barco no meio da noite. De repente começa o vento a soprar forte. Começa a soprar fazendo com que as águas formem-se grandes ondas no meio do mar, querendo tirar ali a estabilidade daquele barco onde estavam os discípulos de Jesus, fazendo com que todos ali ficassem com medo. Você fica desesperado, clamando pelo socorro de Deus. E de repente aparece como se fosse um fantasma, Jesus Cristo, caminhando sobre as águas. Querido, esse cenário que a Bíblia relata, porém Pedro reconhecendo que era Jesus, atendendo o pedido de socorro, diz: Senhor, se és tu, permita-me que eu também vá ao seu encontro e ande sobre as águas. Jesus respondeu: venha, Pedro. Mas o detalhe desta passagem é que Pedro anda apenas alguns passos, mas quando percebe que o vento era tão forte e o consequente risco que estava correndo, começou a afundar. Então logo Jesus o advertiu, dizendo: como é pequena a sua fé, Pedro. No verso 31 do capítulo 14 está
registrado isso. Por que duvidou Pedro? Sabe de uma coisa, meus queridos e amados irmãos? Eu aprendo aqui com esse texto que quando ouvimos a voz de Deus, não devemos nos desviar com mais nada. Nada pode tirar a nossa atenção. Devemos olhar e seguir firmes e também confiantes, olhando somente para Deus, olhando somente para Jesus. Pedro desviou a sua atenção enquanto caminhava rumo ao encontro de Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para os ventos, para as ondas, saiu do foco, tirou a atenção daquilo que era mais importante naquele momento. Sabe os problemas que você tem enfrentado? As tempestades, as incertezas, as adversidades da sua vida têm feito você clamar pelo socorro de Jesus? É uma pergunta que eu te faço nesta manhã. Então esteja alerta, porque ao menor sinal dele, creia, não tenha dúvidas, siga confiante com ele. Mas mesmo assim, se algo der errado e a sua fé ainda não for bastante para viver o sobrenatural de Deus, não se preocupe, meus queridos e amados irmãos, porque está escrito na Bíblia Sagrada que ele não permite que nós afundemos também. A sua mão nos tira da aflição. O Senhor Jesus nos socorre. Pode acreditar, ele não te desamparará. Nunca o Senhor vai nos deixar só. Então entenda de uma vez por todas, não perca o foco. Fica olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Quando Pedro pediu permissão ao Senhor para ir andar também sobre o mar, que ele sentiu medo, ele começou a afundar. O medo, as adversidades, as tempestades da vida, faz com que você comece a afundar na sua vida espiritual. Mas entenda, creia, tenha fé, que o Senhor pega na sua mão e restaura a tua fé e te salva de qualquer dificuldade, de qualquer adversidade, de qualquer tempestade, de qualquer vento que vier soprando forte sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Medite nesta palavra, nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te sou grato por esta palavra, nesta breve reflexão matinal. Alcança os teus filhos com a cura. Essa tempestade, esse vento forte, esse vendaval, estas adversidades que vêm de encontro ao teu filho, à tua filha, à igreja, que o Senhor possa guardar, segurar em nossas mãos e nos dar um grande livramento, uma grande vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.